Então, vamos começando. O Rômulo deu a ideia da gente falar um pouquinho, então, sobre os distúrbios do sono, né? Acho que só para começar, eu sou neurologista, eu tenho, então, formação em estudos do movimento, né? Principalmente ali a doença de Parkinson, e trabalho em Curitiba, né? Atendo aqui em Curitiba. E o Rômulo, então, né, deu a ideia para a gente falar assim, de distúrbios do sono, abordando, né, essa parte neurológica e a psicológica também, né, Rômulo? Isso. Só perguntar um negócio aqui, pessoal, como é que tá o som? O pessoal está dando eco. Confio se melhorou o som, melhorou. Já vou me apresentando enquanto vocês vão comentando aí. Meu nome é Rômulo Baralho, né, sou psicólogo de formação, sou servidor público aqui em Brasília, na CAPES. Sou portador do doença de Parkinson e idealizei aquele canal, o canal que a gente está aqui, o Gladiador da Mente, como forma de inspirar pessoas e passar os conhecimentos da psicologia no intermeio do doença de Parkinson. E não só do doença de Parkinson, mas qualquer doenças raras, né, doenças que têm impacto no emocional muito grande da pessoa, porque são doenças neurodegenerativas, né? Então, assim, o meu foco está sendo o canal de passar o conhecimento que eu tenho em psicologia. Foi uma forma de eu usar um pouco da minha formação que eu tenho em psicólogo, até então não estava atendendo clinicamente, também muito em recursos humanos. E nessa história, eu vim com o Parkinson para atuar como psicólogo agora, né? Veio uma nova vertente, o Parkinson me trouxe esse chamado aí com o canal do Parkinson, o canal do Gladiador da Mente. Ele tem N projetos que tem aqui, então assim, daí que veio então a minha inspiração, então, né, doutora Helena? E a gente conversou aqui, ela conversou fora do canal, viu que a gente tinha algumas coisas em comuns, ela também tem um canal, até convido para quem não está inscrito no canal da doutora Helena hoje, muito interessante, inclusive do sono, ela estava conversando hoje sobre o sono, estava vendo os vídeos de ontem, ela fala um pouco, vai comentar um pouco nessa live, mas ela fala muita coisa do sono, que é muito importante lá, tá bom? E aí, nosso debate aqui é fazer uma interface entre psicologia, eu estudei muita psicologia clínica, psicologia cognitiva comportamental, PNL, todos os conhecimentos vastos da psicologia, com os conhecimentos da neurologia, que é a base de tudo aí para explicar a questão biológica da doença de Parkinson, dos distúrbios do sono. E aí eu faço convite, primeira coisa, anotem tudo aí, que é importante mais. A gente tem que participar das lives, doutora Diana. Acho que é importante, pessoal, eles acham que live é como se fosse uma aula, parece que tem que anotar as coisas, que se você sai de uma live e não aprendeu nada, não faz sentido você estar naquela live, concorda? Sim, sim. Justamente para aproveitar a interface para tirar as dúvidas, né? Para a gente conseguir. Abre o Evernote, abre Evernote, Google Chrome, pega Flipchart, papel, vamos montar tudo isso aqui, porque tem coisa que a gente vai passar aqui, vai ficar gravada a live, mas é importante vocês anotarem para praticar logo depois da live. Assim, a promessa nossa é o seguinte, é que saia daqui com, no mínimo, uma conclusão de um parágrafo sobre o que é distúrbio do sono, o que eu posso melhorar na minha vida com sono e Parkinson. E para quem não tem Parkinson, familiares e amigos também, aplicar na sua vida. Então, essa é a intenção da live de hoje. Sim. Vamos, né, acompanhar até o final, que a gente vai abordar todos os aspectos e também dar algumas dicas, né? Fazer toda essa de rotina de sono, de ritual do sono, que para ajudar a melhorar também nesse sentido. Ok. Então, vamos começar o seguinte. Eu sugiro, Adriana, a gente começa assim, do ponto de vista, já trocando algumas figurinhas, do ponto de vista da biologia e da neurologia, eu só queria começar com uma historinha. O sono é tão importante na vida da gente que eu não sou um tão exemplar de pessoa que dorme bem, eu dormi bem pra caramba essa noite. Meu pai realmente influenciou muito meu sono. Desde quando eu era menino, eu tinha dificuldade para dormir. Eu já passei por alguns momentos da minha vida que eu acordava de madrugada, aliás, dava 3 horas da manhã, não estava dormindo ainda. Uma vez eu fiz uma coisa muito interessante na história, lá em Uberlândia, quando eu morava lá, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a ter uma intensidade em sono, acho que foi pré-vestibular, na época do vestibular, já com 18 anos. E a minha mãe tomava aquele Dormonide para dormir, que é um benzo. Aí o que eu fazia? Vou dar um alerta pro pessoal aí. Uma vez eu acordei escondido da minha mãe, sabia onde ela guardava os remédios, li todos os remédios dela e peguei o para insônia. Olha que interessante isso aqui, porque será que o meu Parkinson começou lá naquela época que eu comecei a
tem insônia. Então, assim, uma coisa é assim. E outra coisa assim, os pais e tios, e pessoas de maior idade, guardem seus remédios longe dos seus filhos. Eles vão saber do que você está tomando. Isso aí sim. Então, assim, e foi assim, foi contextualizar, eu aprendi com hábitos de sono a dormir melhor, a conseguir apagar mais o corpo, apagar mais a mente, e aqui nós vamos discutir justamente isso. Os aspectos neurológicos de como dormir melhor e o aspecto psicológico também de como dormir melhor. Essa é a nossa promessa aí, de vocês pegar algumas aprendizagens e levar para a vida de vocês e para a nossa vida. Né? Mas eu acho nesse sentido, porque você disse que isso foi com 14 anos, mais ou menos? Oi? A tua insônia começou com 14 anos, mais ou menos? A minha insônia começou com 13, 14 anos. Então se a gente pensar, porque e o teu Parkinson começou com 29, né? Isso, 29 anos. Então, e porque a gente sabe, né, que os distúrbios do sono, na doença de Parkinson, ele é um dos sintomas não motores da doença. Então, e eles começam muitos anos antes da manifestação dos sintomas motores. 10, às vezes 15, 20 anos antes da manifestação dos sintomas motores. Então, a gente pode até, subentender mesmo que, de repente, lá com os seus 14 anos, então foram 15 anos antes da manifestação dos sintomas motores, que realmente você já podia mesmo estar começando, que lá a tua doença já podia estar começando. Porque até tem, aí tem uma teoria, né, que são os estágios de Braque, que a gente chama, que é a teoria que a doença começa de partes mais inferiores do cérebro e ela vai ascendendo. Então, vamos dizer, a deterioração dos neurônios, né, primeiro a nível de tronco, que seria a fase 1 do estágio de Braque, e ele vai ascendendo, e conforme vai evoluindo, quando chega na substância negra, que começa a dar os sintomas motores. Mas ali, então, quando a gente tem o acometimento do tronco, tem uma região ela é responsável pelo sono, que é a formação reticular. Então, quando a gente tem a degeneração dos neurônios nessa formação reticular, a gente começa a ter os distúrbios do sono. Isso é numa região baixa do sistema nervoso central, né, do tronco. Então, daí nas próximas, com a evolução, outras regiões vão sendo atingidas até chegar na região da substância negra. E continua evoluindo até chegar no sexto estágio de Braque, que é quando pega mais córtex frontal, e aí né, envolve mais a questão cognitiva, de comportamento. Então, realmente, o distúrbio do sono é um sintoma prodrômico da doença, né? Sim, é um sintoma. É um sintoma não motor e que começa lá, então, muito antes dos motores. E aí a gente tem a insônia, fragmentação do sono e o distúrbio comportamental do sono REM. Então, que é o distúrbio que é mais característico da doença de Parkinson, né? Ok. Até ia fazer uma pergunta para você, justamente se a insônia, quando ela começa desde a adolescência, seria um indicador de doença de Parkinson. Você me respondeu com muita clareza, porque a gente vê que o pessoal não é o Parkinson que causou o sono, a gente sabe o que é a causa um do outro, mas a gente sabe que muito tempo atrás o cara já tinha insônia, hoje já tinha insônia, né? É como uma coisa que afeta muito. Como outros indícios, né, doutor? A questão da constipação, eles estão pesquisando essas coisas, de outros sintomas. Depressão, por exemplo, a gente gravou um vídeo de depressão falando sobre isso, que o paciente parkinsoniano ele já tem já vem de um quadro depressivo desenvolvido até atingir a doença de Parkinson. Sim. São temas muito importantes, porque a gente tem que ver o global do indivíduo, né, para a gente ver quando você pode se fechar um diagnóstico com mais clareza. Porque como o diagnóstico é clínico, né, eu sou médico, mas eu tenho muita coisa de Parkinson, ele é clínico, a gente tem que juntar informações e ver a individualidade do paciente. É isso que eu queria trazer no aspecto psicológico, o quanto que a emoção nossa afeta o personagem. Eu acho que, inclusive, o emocional também é um fator de que, sendo avaliado com clareza desde o início da adolescência, ele também é um indicador muito grande de Parkinson, como sintoma de indicador de Parkinson no futuro. Sim. Essas informações. E o que eu queria perguntar para você, porque a gente até comentei uma vez no canal, se não me engano,
é o seguinte, o quanto que a nossa... Será que o Parkinson realmente provoca um impacto depois que ele começou a se manifestar, os sintomas motores? Ele piora ou não o sono? Porque a gente vê que aspectos psicológicos, pelo que eu venho estudando e venho lendo, ele, se você tem uma característica de personalidade específica, parece que ele aguça a sua característica de irritabilidade, ansiedade, depressão. Parece que ele vem com uma avalanche, é lógico, você vai mudar o seu ciclo de vida, ele vem com uma avalanche que você piora muito o seu estado mental daquilo. E se você não procurar ajuda psicológica, de autoconhecimento, de saber lidar com as emoções, vai piorar muito a progressão da doença. Então, assim, a minha pergunta é o seguinte, assim, o doença de Parkinson, ela afeta realmente, assim, a piora do sono ou o sono já vem antes e fica normal? Como é que você vê isso na clínica? O que a gente vê é que realmente vai ficando mais prevalente, sabe? Então, às vezes, às vezes ele pode, os sintomas serem mais leves, mesmo mais brandos no começo, e conforme a doença vai evoluindo, ele pode se tornar mais prevalente. Ou, às vezes, no começo, pode até não estar presente, e aí ele pode se desenvolver depois. Então, a gente vê mesmo, sabe, que no decorrer da doença, ele vai se acentuando, ele pode se acentuar, né? Porque você, como a doença ela é progressiva, no começo eu posso ter uma certa perda neuronal, então vamos dizer ali na formação reticular, que é responsável pelo sono, mas essa perda neuronal também ela pode se acentuar. Então, ao longo dos anos, os sintomas podem ficar mais intensos também. E também tem a sobreposição com a questão com o uso da medicação também, né? Que às vezes a medicação pode interferir um pouquinho nos sintomas e mesmo interferir no sono, né? E é justamente isso que eu estava pensando na live hoje, é o seguinte, será que a medicação que a gente toma, ela também afeta? Por exemplo, a gente vê que a amantadina, muita gente relata que tem alucinação, perda de sono, acorda de madrugada com bastante agitação, né, motor, agitação, negócio assim. E até assim, duas coisas. Os remédios do Parkinson, eles deixam, assim, uma piora a longo prazo do sono? Não, a longo prazo, sim, não. Mas ele pode fazer um efeito imediato, vamos dizer, da pessoa tomar e ter as alucinações, por exemplo. E aí, com isso, deixar o sono um pouco mais agitado. Na verdade, assim, a maioria das medicações antiparkinsonianas, elas podem fazer alucinação. Então, mesmo a amantadina, que você falou, o pramipexol, mesmo a levodopa, eles podem fazer alucinação. Mas aí, até em relação ao sono, e aí pode deixar o sono um pouquinho mais agitado. Mas até não tanto tirar o sono. A grande maioria dos antiparkinsonianos, eles podem dar sonolência. Então, até a Neila perguntou aqui se o Prolopa pode dar sonolência. Então, ele pode. De todos os antiparkinsonianos, o que mais dá sonolência é o pramipexol. Ah, é? Eu não sabia. Eu pensei que era amantadina. Mas o que dá, né, que tem até algumas pessoas que não toleram mesmo de tomar porque tomam e ficam muito sonolentas. E algumas com o Prolopa também. Então, que a Neila perguntou se pode, ele pode dar sonolência também. Às vezes, quando a pessoa toma o Prolopa e o Prolopa faz o pico de dose, né, aí pode dar essa sonolência. E aí, geralmente, às vezes dura 30 minutos, 1 hora, e ela já melhora. A colega nossa falou assim que depois que ela começou a tomar Prolopa, ela voltou até a dormir melhor, que legal, né? Interessante. Então, é o seguinte, eu penso que o Prolopa, experiência própria, quando eu tomo ele à noite, tem dias que ele deixa muito elétrico, mas tem dias que eu até evito tomar a dose, eu já vou dormir mesmo, e aí já vai anoitecer. Essa é a minha pergunta, será que o Prolopa afeta realmente o sono? Porque eu juro por você que eu não tenho noção do pramipexol enquanto inibidor do sono. Eu pensei que era pradina, era outras coisas mesmo. Pramipexol não. Mas isso varia, na verdade, varia muito de pessoa para pessoa, né? Porque aí tem gente que toma e não tem sintoma nenhum, não faz nenhuma diferença, nem melhora nem piora o sono. Tem pessoas, então, que nem a Neila falou aqui, que ela toma o Prolopa e dá sono. Agora, vamos ver quem que falou.
ó, que nunca teve problema com insônia, e quando estava tomando Prolopa não dormia. E aí parou o Prolopa e começou e voltou a dormir. Então, na verdade, é muito individual, né? Os sintomas, os efeitos adversos que as pessoas vão apresentar é muito individual. Por isso que a gente fala até que não tem uma receita de bolo, assim, você vai usar tal e tal remédio que vai melhorar ou vai piorar, né? A gente tem que sempre ir avaliando de perto e individualizar o tratamento, as indicações, os efeitos adversos também, né? Entrando na parte do estado mental, comportamental, a gente vê assim que o pessoal tem uma tendência, até, não é só pelo sono, de julgar que o Parkinson causou aquilo também nela, como se fosse inflacionar a doença de Parkinson como tudo que é ruim na vida dela. E realmente, lógico, Parkinson, né, qualquer doença neurodegenerativa ela tem aspecto positivo. Você tem que vivenciar isso e construir uma nova identidade. Mas a gente vê isso muito que o pessoal justifica muito, eu não durmo mais porque o Parkinson veio. E até eu faço a pergunta seguinte: quantos de vocês aí que não dormem muito bem, que tem Parkinson ou não? A gente vê sempre aquela afirmativa que a pessoa fala assim, já tentei de tudo para dormir. Fiz tudo, eu não consigo dormir. E ele fala isso com uma emoção tão grande como se fosse não dormir é uma vantagem. É uma coisa que faz parte da personalidade dele. Então, ela mal sabe, assim, que quantas pessoas, quanto mais se fala que eu já tentei de tudo, a minha pergunta é, quantos estão assistindo aqui? Duvido que vai ser muito mais da metade, já falou assim, ó, estou aqui porque eu não consigo dormir, tentei de tudo. E aí a gente tem a teoria da higiene do sono, tem vários rituais comportamentais e cognitivos que você pode deixar você dormir. Mas, assim, a gente tem que pensar o seguinte, o sono, pela invertência da psicologia, para melhorar, o sono ele reflete um estado emocional desde a hora que você acorda. Você não consegue trabalhar o sono a partir do só vou pensar no sono à noite. Não. Os seus comportamentos que você desenvolve durante o dia, seja eles pensando ou se comportando fisicamente, vai te influenciar lá na noite. Vou explicar uma coisa bem clara aqui. Quando alguém de vocês tem alguma irritabilidade, o meu chefe mandou um e-mail que eu não gostei, eu tive uma discussão com meu namorado, minha namorada, eu tive alguma coisa que me irritou. Durante o dia, a nossa mente está recebendo informação, está processando informação. Só que, durante o dia, pela quantidade de atividade que a gente tem diária a fazer, a gente recebe uma irritação e, ao mesmo tempo, a gente faz o quê? Esquece aquilo e parte para outra atividade. Não é isso? O que acontece com a mente da pessoa? Os processos dela. Ela está recebendo informação e aquilo está sendo retido no subconsciente dela. Uma informação que ela recebeu durante o dia. E aí o que acontece? Ele vai tentar resolver o problema que o subconsciente dele armazenou de tarde ou de noite? Tenho certeza que de noite. Sim. Pô, nossa, e que meu chefe falou para mim hoje? Pensa em reminiscência. Então, gente, isso já vai ser contraproducente. O emocional só começa da hora que você acorda até a hora de você dormir. E aí, acho que a base de tudo aqui que a gente fala da psicologia do sono é você trabalhar seu emocional durante as 24 horas do dia, que é, na verdade, se autoconhecer e ver quais são as suas principais, vamos dizer, aspectos emocionais não bem resolvidos que você tem que ver com você. Então, não é só o Parkinson, a gente tem que parar de justificar que o Parkinson ele tem que ser tratado. Até que tem gente aqui, ó, o meu irmão entrou aqui e falou, ele não tem Parkinson, mas ele tem insônia. Acabou de falar aqui. Então, ele quer saber o que ele faz para dormir. Então, assim, é uma dinâmica emocional. O Parkinson, o sono faz parte da dinâmica emocional do paciente. A dinâmica emocional dele, às vezes você fecha uma torneirinha aqui do aspecto afetivo dele e ele dorme bem. Lógico, também tem os sons crônicos, né? E aí a neurologia até explica as pessoas que realmente é crônica, né? E aí a gente pode tentar colocar qualquer técnica, qualquer meditação que a pessoa realmente vai ter dificuldade e vai ter que ter remédio. E aí vem uma parte legal da live, o seguinte, não adianta nada a gente fazer formas milagrosas, achar que, eu vou deitar mais cedo, 2 horas, vou dormir,
eu vou parar de usar celular. Não tem forma milagrosa, a não ser que você faça isso com hábito, com esforço, condiciona sua mente, porque das pessoas aí que falam assim, ó, já tentei de tudo, eu duvido que você já tentou de tudo. Se a gente listar aqui em atividades da higiene do sono, vocês não tentaram tudo. Você pode ter certeza. Se não tentou, pode notar que não tentou. Tem certeza que não tentou. Né? Sim. E tem que manter uma constância, né, Romulo? Então, realmente, não adianta fazer tal... né, tem que ser uma rotina. Então, vamos dizer assim, não vou mais usar o celular, mas faz isso por 2, 3, 4 noites. E, de repente, depois volta a usar o celular ou dormir com a televisão ligada. Sim, tem que manter uma rotina para que realmente o teu cérebro esteja adaptado àquela rotina. E ele interprete aquilo como, né, vai chegar a hora de eu dormir, né? Não adianta realmente você ter num dia você fazer uma coisa, no outro outra, porque aí realmente não vai funcionar, não vai dar certo, né? E aquela velha falou assim, você cria um hábito com 21 dias, né? A gente tem as teorias do pessoal do pessoal para 21 dias você fazer tal coisa. Eu duvido que a gente tentou fazer 21 dias, por exemplo, de meditação direto. Dificilmente os que estão escutando aqui, o nosso e eu também que tenho dificuldade de dormir, eu digo assim, eu tenho rotinas comportamentais, só que eu não utilizo tão rápido igual eu deveria utilizar. Né? Mais que eu tenho grande parte. E a minha pergunta é o seguinte, que eu acho que é um tema importante aqui, que o pessoal vem falando muito, a questão do medicamento, né, da terapêutica, pessoal do melhor. Você, enquanto neurologista, na sua prática clínica, eu vi que você falou da melatonina, né? Você costuma passar algum remédio específico para esse ano? Depende da situação, qual é o mais utilizado que você recomenda para as pessoas, dependendo de uma avaliação séria, né? Depende da situação daí, Romulo, porque assim, a gente sempre vai avaliar o conjunto de sintomas. Então, às vezes, a pessoa pode ter só o distúrbio do sono, pode ter só uma insônia, ou só sono fragmentado. E aí a gente vai levar em consideração, por exemplo, a idade, que nem você falou sobre a melatonina. Então, a gente sabe que ao longo dos anos, a partir dos 50 anos, a nossa glândula pineal já diminui menos melatonina, diminui a produção de melatonina. Então, a gente já tem menos melatonina do que a produção de quando somos jovens. A criança produz muita melatonina, durante a fase adulta a gente mantém mais ou menos estável, e quando começa a terceira idade a gente começa a diminuir a produção. Então, vamos dizer, se é um idoso que tem só um distúrbio do sono, com dificuldade de sono fragmentado, dificuldade de iniciar o sono, a gente pode entrar com a melatonina e ter uma resposta boa. Melatonina junto com todos os outros agentes do sono. Não adianta, por exemplo, tomar melatonina e manter a televisão ligada para dormir, que daí ela não vai funcionar. E aí tem outros sintomas associados. Às vezes, que nem você falou, a depressão é muito comum em quem tem Parkinson, né? Então, às vezes, a gente associa um medicamento, um antidepressivo, que também vai ajudar no sono. Então, ele vai tratar a depressão e também vai ajudar a dormir melhor. Ou, às vezes, a pessoa tem dor crônica, a gente usa uma medicação que vai ajudar no tratamento da dor e induz o sono também. Então, tudo depende, por isso que eu falo que é individualizado, né? Porque daí a gente vai ver a pessoa como um todo, vai ver quais são os outros sintomas que estão associados, e aí, com isso, vai escolher a melhor medicação. Até aqui, o Arilino perguntou sobre o canabidiol, né? Sim. O que a gente acha do canabidiol? Então, assim, o canabidiol, o que a gente tem de muita gente que muitos pacientes perguntam, inclusive o uso do canabidiol para os sintomas motores. Sim. Então, o que a gente tem? Até agora, a gente tem estudo do uso do canabidiol na doença de Parkinson com melhora do sono. Então, os pacientes que têm um distúrbio comportamental do sono REM, que é aquele sono agitado, de gesticular, chutar, falar, ter pesadelo, vivenciar o sonho, né? Por exemplo, sonha que está correndo, acorda se movimentando. Então, esse é o distúrbio comportamental do sono REM, que é próprio da doença, não é de nenhuma medicação específica. Ele responde bem. Então, o canabidiol, ele ajuda no sono, ajuda a deixar o sono mais tranquilo. Então, para esse, vamos dizer assim, nicho específico, o estudo se mostrou positivo. E aí,
muitas pessoas perguntam, mas melhora o tremor, melhora a rigidez? Na verdade, isso aí a gente extrapola daí, né? A gente não tem ainda um estudo que comprove que ajuda a parte motora. Mas algumas pessoas usam, porque, né, eu quero usar, eu estava usando para o sono, e aí melhorou a parte motora, mas aí para a parte de tremor, enfim, da rigidez, a gente ainda não tem nenhum estudo que comprove que ajuda. Então, para algumas pessoas já usaram e não melhorou, outras se sentiram melhor. Mas para o sono, especificamente, é bom. Para o sono, ele ajuda. Então, a gente tem um estudo que se mostrou positivo nesse sentido, tá? Interessante. A gente está discutindo alguns pontos aqui, pessoal, que a gente pensa, elencou. Mas nós estamos aqui, vamos passar uns 5 minutos, só algumas perguntas, porque foi interessante uma coisa que o Brunão, nosso amigo psicólogo lá de Catalão, ele falou assim, olha, que voltando para o lado psicológico, que alguns estudos já estão mostrando que os hábitos não são 21 dias, mas são no mínimo 10 semanas para se formar um hábito. Olha que interessante. Obrigado pela contribuição, Bruno. E isso é muito importante, que, olha, pessoal, se existe esforço 21 dias, imagina 10 semanas, né? O Rafael colocou que deve para melhorar o sono, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de rotina. Às vezes, o pessoal fica até o final, não vamos falar de rotina de sono aqui. Umas coisas assim, como a gente vai dormir melhor. Não é a mágica, não, mas assim, é o que a literatura mais resumida e mais consolidada precisa anotar aqui bastante. O Leandro Franzoni perguntou: o paciente com déficit de Parkinson, estudos sono relacionados à apneia, sono relacionados à apneia do sono, como diferenciar se o Parkinson também está afetando o sono? Sim. Na verdade, aqui daí com a apneia, porque daí a apneia, a pessoa vai fazer roncopatia, faz aquelas interrupções pela apneia, né? Então faz a interrupção na respiração, com isso às vezes faz os despertares. Sim. E para a gente diferenciar é porque até pelo perfil assim do paciente, que daí o paciente vai fazer apneia, às vezes está associado com outras comorbidades, geralmente são pessoas obesas ou com sobrepeso. E a apneia, então, vai fazer faz a roncopatia com a fragmentação do sono pela queda da oxigenação. Então, faz a pausa respiratória e a pessoa desperta por conta disso. Para a gente diferenciar exatamente um do outro, a gente precisa da polissonografia. Então, a polissonografia daí vai ajudar a diferenciar se está tendo essas pausas respiratórias com a queda da saturação de oxigênio, e vai avaliar as fases do sono. E daí a polissonografia vai mostrar, por exemplo, se a pessoa tem essa alteração da fase do sono REM, que daí caracteriza o distúrbio comportamental do sono REM, que é o característico do Parkinson. Pois é. Então, a polissonografia, muitas vezes, pela anamnese, a gente já consegue diferenciar pelos dois, né? Entre os dois. Mas algumas vezes, se a gente tiver alguma dúvida, dá para lançar a mão da polissonografia para ajudar. Fico com uma dúvida, porque o pessoal coloca uma pergunta clássica, né, que o pessoal está comentando aqui. As quantidades de horas de sono por dia. Tem pessoa, o Nasci comentou que dorme por 5 horas para estar satisfeito. Usar, dorme 8 horas por dia. Isso também é muito subjetivo, né, doutora Adriana? Mesmo sendo subjetivo, há alguma medida clínica geral, genérica, que você possa estabelecer alguma faixa etária de horas por dia do parkinsoniano, especificamente? Acho que não, né? Não. Especificamente não. Tem, assim, como a população geral, né? Então, 80% da população geral precisa dormir 8 horas. Por isso que 8 horas por noite é um número mágico, né? Até acho que alguém comentou que deixa eu ver aqui. A Neila, que se não dormir pelo menos 7 horas, no outro dia os sintomas podem piorar. O Edjalma aumentou, durmo 8 horas ou mais por dia, porém ronco demais, seria um distúrbio do Parkinson? A roncopatia, ela pode acontecer, mas ela não é característica, assim, de que seja do Parkinson. Então, a gente não costuma associar o ronco com a doença de Parkinson. Mas a quantidade, então, de horas vai variar. Então, a grande maioria da população precisa de 8 horas. Mas tem gente que precisa de 9 e tem gente que dorme 7 e fica bem. Aí, qual que é o número mágico para você? Vamos ver.
é como você vai se sentir no dia seguinte. Então, vamos dizer, se eu durmo 7 horas e no outro dia eu acordo bem, me sentindo bem, disposta, descansada, vamos dizer, o meu número mágico são 7 horas. É interessante, a principal medida aí é a questão de você se sentir bem durante o dia, né? É isso aí, é subjetivo mesmo, né? É muito Então, subjetivo. o Onasir falou que dorme 5 horas e se sente bem, né? Beleza, tá ótimo. Então, Eu até o pessoal comenta, tem dia que eu durmo aqui 7 horas, parece, menos 7 horas, parece que os sinais corporais ficam pior. Eu pego o meu caso, por exemplo, quando eu durmo uma noite com menos de 6 horas, eu não sinto. Mas quando eu fico 2 noites ou mais dormindo pouco, aí realmente parece que o parto triplica. O tremor, principalmente, a rigidez, nem se conta. Eu não consigo nem tocar violão quando eu durmo pouco. Então, realmente, o sono, eu acho que em menos de 6 horas é um pouco complicado. Lógico que não é uma regra, mas na minha vida subjetiva, eu sinto muito quando eu dormir às 6 horas. Mas acima de 6 horas, já tá, para mim, pessoalmente, eu tenho uma boa qualidade de vida. Tem que ser muito individual. E piora mesmo, sabe? Então, foi que a Nila perguntou se ela, né, se dormir menos, que no outro dia ela acorda com sintomas motores piores, se isso pode acontecer. Então, acontece mesmo. Por isso que é tão importante, né, quando a gente fala, ter um sono bom, evitar esse sono fragmentado, de ficar acordando muito, para você passar por todas as fases do sono, né, as fases mais profundas, que são as fases de recuperação, para no outro dia acordar melhor. Tanto da parte psicológica, mental, né, de disposição, quanto a parte motora. Então, é muito comum, assim, a gente ver que as pessoas que não têm um sono bom, no dia seguinte tem mais tremor, ou tem mais rigidez, ou fica mais tempo em off, né? Eu percebo que quando eu durmo um pouco, realmente a fase off fica muito maior que a fase on do parto. E a questão das fases do sono, existe algum tempo, assim, como é que funciona? Eu sempre tive dúvida quanto a isso. A fase do sono REM, que é a fase restauradora, que a gente precisa. Em uma noite de 6 horas, por exemplo, existe algum critério de quantas horas você vai ficar na fase do sono REM? Na verdade, assim, a gente faz todos os ciclos várias vezes à noite. Sim. Então, a gente tem a fase 1 e 2, que são as fases mais superficiais. A primeira fase do sono é bem superficial, é naquela que você ainda está naquela transição, se está dormindo ou está acordado. Se alguém chamar, você acorda, então você ainda está ligado no que está acontecendo no ambiente, né? Na fase 2, atualmente vamos dizer, já relaxou. Se alguém te chamar, você vai acordar fácil, mas você já se desligou do ambiente. Essa fase 2, a fase 1 dura em torno de 10, 20 minutos. A fase 2 dura em torno de 20 minutos, 20, 30 minutos. E aí depois a gente vai para a fase 3, que é a fase do sono REM, que daí ela vai durar um pouco mais. Então, dura uns 30, 40 minutos. E aí a gente vai para a fase 4, que é a fase que é a mais profunda ainda. E aí a gente superficializa. Então, para reiniciar de novo, fase 1, 2, 3 e 4. Algumas vezes as pessoas, nessa superficialização, elas despertam ou fazem micro despertares. E aí você começa o ciclo. Então, ao longo, vamos dizer assim, um ciclo de sono, passando pelas 4 fases, dura 1h30. Tá. Então, numa noite, o ciclo todo. Então, se eu começar, for 1, 2, 4, até o 4 vai durar mais ou menos 1h30. Daí eu recomeço. Vou lá para o 1 de novo e vou até a fase 4, mais 1h30. Então, numa noite de sono, a gente faz esse ciclo umas 4, 5 vezes, mais ou menos. Interessante, né? A gente acha que o sono fica só no ciclo e fica lá e depois volta, acabou e acorda, né? E aí o grande problema por exemplo, se a pessoa tem muito despertar, então às vezes ela está, por exemplo, ali na fase 2, a hora que ela está começando a aprofundar, e ela desperta. Daí ela volta para a fase 1, vai para a fase 2. Então, às vezes ela não chega a aprofundar, ou não passa por esses estágios mais profundos várias vezes à noite. E que a gente precisa passar para a questão da memória, mesmo para a recuperação da parte muscular, enfim, que são nessas fases mais profundas que a gente consegue recuperar.
E aquele indicador que a pessoa fala assim, quando eu acordo cansado, esse é realmente um indicador que a pessoa passou pouco tempo na fase de soneio? Isso é um indicador que a pessoa passou pouco tempo nessas fases mais profundas, tanto a fase 3 quanto a fase 4, que são 3, as 4. duas fases importantes para a gente, para repor a energia, para armazenar a informação a nível de memória. Então, para a gente recuperar a energia do dia, para as nossas células se recuperarem, vamos dizer, das atividades do dia para estar disposto no dia seguinte, você tem que passar por essas fases mais profundas, que daí a gente libera até os hormônios que são importantes para isso. E aí, se a pessoa ela acorda muito, então muitas vezes ela não passa tempo suficiente nessas fases mais profundas, e daí no outro dia vai acordar cansado. É interessante a gente tentar assim, visualizar uma ação, vamos dizer, prática da gente trabalhar aqui. Pessoal, vocês perceberam que então, assim, a gente tem um prazo de ficar na fase sonos mais profundos, 3 e 4. E como ficar, então, a 3 e 4? Né? Como? Será que é por remédio, por comportamental, por estilo cognitivo da pessoa? Assim, é interessante isso daqui, porque tudo que a gente vai discutir aqui sobre melhorar o sono é para você ficar mais tempo na fase profunda, descansar e ter mais restauração. E você tem, inclusive, mais, eu acho, não sei se vocês querem falar isso, mais neuroproteção com o Parkinson. Quem dorme mais poderia ter mais neuroproteção a um longo prazo, ou quem dorme menos poderia degradar mais os neurônios dopaminérgicos, ou para quem tem outra qualquer doença neurodegenerativa, né? Eu dormir melhor, ele é uma neuroproteção, não sei se tem pesquisa comprovando isso, né? Ele não tem, vamos dizer assim, para a gente afirmar que seja especificamente para o Parkinson em si, a gente não tem como extrapolar isso, mas a gente tem no sentido até de memória, sabe? Então, seria como, não daria para a gente ter como uma neuroproteção, mas a gente sabe que essa parte de memória, em quem não tem um sono bom, um sono regular, ele acaba sendo pior e evolui pior. Entendi. Então, de certa forma, sim, seria uma neuroproteção como pensando em linhas gerais, assim, né? Não estreitando para o Parkinson mesmo. Então, os aspectos biológicos são esses. Não sei se respondeu alguma pergunta, para a gente entrar na outra parte. Eu não tenho uma coisa que me perguntar. Então, eu acho que da melatonina, né? Então, a melatonina tem que ser tomada 2 horas antes do sono, né? O corpo produz ela 2 horas antes do sono, não é isso? Na verdade, a melatonina a gente vai tomar imediatamente antes de deitar. O que a gente precisa 2 horas antes, que a gente sempre orienta diminuir as luzes da casa, fazer as tarefas que sejam mais relaxantes, né? Para tentar resgatar a produção endógena da nossa melatonina. Então, por exemplo, se eu estou programando dormir às 22, ali pelas 8 da noite, eu já tento reduzir um pouco as luzes, não mexer mais em computador, tentar não mexer em celular, porque as luzes acabam impedindo a produção da melatonina. Então, a gente tenta diminuir o máximo de luzes possíveis para que o organismo entenda que a noite chegou, né? E aí comece a produzir a melatonina. E aí, para ingerir, então, como forma de suplementação, vamos dizer, a gente tem que tomar ela imediatamente antes de dormir. Aí você tem que tomar e já tem que apagar as luzes, enfim, para que ela faça efeito. Mas a gente busca sempre, né, acho que até a questão da higiene do sono, né, que a gente poderia entrar, que para tentar, com toda essa higiene do sono, a gente aumentar a nossa produção mesmo da melatonina. Isso. Então, gente, eu acho que o sono é importante saber. Tem uma pergunta sobre o sono agitado, que pergunta sobre o sono agitado, Andrei. Vamos passar um pouco, acho que o aspecto do hábito do sono, o hábito do higiene do sono. Sim. Eu cheguei a estudar um pouco sobre isso, já tem tempo, já, sobre higiene do sono. Ela foi uma teoria, né, que foi popularizada por um médico, Peter Hall, em 77, nos Estados Unidos, né? Que ele criou um conjunto de práticas, em resumo, é um conjunto de práticas e rotinas do seu bom sono, sono de qualidade. E o que seria o bom sono? A doutora Adriana deixou bem claro. O sono que eu tenho um sono com mais tempo na fase 3 e 4, mais profunda, né? E o que tira a fase profunda? São estações mentais, estações
do remédio que traz, isso tem várias causas. Assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que saber o que causa o seu dormir mal. E aí faz parte de uma avaliação psicológica e neurológica muito, muito clara, porque é muito subjetivo. Mas a higiene do sono com as técnicas comportamentais, ela vai te ajudar a dormir melhor e ficar nessa fase mais profunda por muito tempo. Assim, para deixar bem claro, a base de tudo, realmente, vou repetir. O seu sono precisa de ter uma frequência emocional, mental, vibracional, compatível ao que ele pede. Nem muito alto, nem muito baixo. Por exemplo, a pessoa que está com depressão ou preocupada com a vida, com muita angústia, ela dorme mal pensando nas angústias. E a pessoa também teve notícias positivas durante o dia, ficou muito empolgado, porque teve uma promoção no cargo, vai deixar a vibração muito alta e não vai deixar a frequência ideal. Então, o Peter Hare fala muito da frequência ideal do sono. Ele coloca um pouco do ambiente, da temperatura do ambiente, que realmente tem que ser inferior ao externo, né? Seu corpo tem que estar com temperatura de 4 graus, 5 graus abaixo da temperatura do ambiente. Aí ele fala de banho, som, luz e questão da melatonina. Acho que é importante o seguinte: ele estabeleceu algumas práticas que é importante comentar. E eu fiquei, assim, um pouco embaraçado, porque eu pensava que para dormir bem deveria só meia hora antes de dormir e já acalmar o corpo. Não. Eu vi até no seu Vitor, né? Você me deu um grande ensinamento, tem que ser 2 horas antes. 2 horas antes, o corpo está começando a produzir melatonina naturalmente. Isso é muito importante. A nossa, 2 horas antes, o corpo começa a produzir melatonina. O sabor de produção de melatonina é a luz. Né? Aqui em casa, quando meus filhos dormem em casa, uma tática interessante para ele dormir mais cedo é apagar as luzes. Sim. Começa a ter essa mental. Então, a luz... Então, eu vejo que eu não faço coisa errada, porque eu apago só meia hora antes de dormir. Assim, o ideal seria 2 horas de dormir. Então, assim, qualquer prática de rotina de sono, pessoal, anota 2 horas antes de dormir mesmo. Não tem conversa. Né? Você tentar reduzir, né? Vamos dizer, pensando em alguma coisa prática, assim, no dia a dia, você, por exemplo, ou colocar uma luminária, um abajur, né? Com luz mais amarelada. Então, por exemplo, ou mesmo no quarto ou na sala. E aí, leitura é uma prática bacana, porque você também ajuda a induzir o sono. Então, de repente, colocar uma luz um pouco mais fraca, for ler, é muito melhor do que você deixar todas as luzes normais, né, acesas, mais a televisão ligada e mais mexendo no celular. A onda, né, de luz que os eletrônicos eles emitem, que é aquela luz azul, eles inibem a produção da melatonina. O que eu quero deixar claro é o seguinte: os estudos sobre produtividade, trabalho, produtividade do tempo, falam o seguinte, que o maior ladrão da produtividade é sofrer interrupções. Você sofrer interrupções, os estudos comprovam que você perde a 4 a 7 minutos de produção daquela tarefa que você está fazendo. Inclusive, quando a pessoa interrompe 10 vezes, ele perde 70 minutos, 10 a 7, em média. Mais de 70 minutos num dia todo. Num dia só, ele tem 10 minutos. Deixa eu só arrumar. Então, eu queria dizer o seguinte: o maior ladrão do sono também são as interrupções. E aí se entende de interrupções os eletrônicos. Na atualidade são os eletrônicos. Luz, televisão, celular e qualquer coisa, notebook e tudo mais. Então, assim, realmente, se na produtividade, uma analogia, a interrupção via perguntas e respostas, via e-mails, via ligação, aqui coloca celular. Você olhar até o celular e não dormir é o pior ladrão que você vai falar de sono. Você perde, não vi estudos ainda comprovando, mas você perde muita qualidade de sono de horas de dormir. E tem outra, né, gente? Quando a gente coloca informação faltando meia hora de dormir, aquilo vai para o seu subconsciente, vai manifestar na noite. Não é isso? Você sono perturbado, assim. O pessoal fala que quando você está com a mente muito perturbada antes de dormir, você vai ter menos posicionamento na fase 3 e 4, na fase mais profunda. Porque você foi. E ao mesmo tempo que você tiver a mente mais tranquila, você vai, inclusive, os estudos falam sobre
sobre produção usando criatividade, que quando você está dormindo com mais calma, você acaba, o seu subconsciente, tendo informações ali durante o período da fase REM que ele consegue formular questões que você acorda com a resolução do problema. Quando as pessoas, né? Então, assim, é muito importante a chuva de informações que você coloca na sua cabeça depois, antes de 2 horas, né? E vem de alimentos, vem muito mais coisa aí. Então, gente, a principal recomendação da higiene do sono: interrupção via celular, nunca, faltando 30 minutos antes. No mínimo 2 horas, tem que começar a parar. E aí, a gente tem outra, doutor, porque a nossa vida hoje tem tanta coisa, tem tantas a fazer, tantos projetos, como é que a gente consegue fazer isso, né? Pois é. Se deixar, a gente tá ligado 24 horas por dia, né? Porque o pessoal na roça, geralmente, nem tinha luz, né? Então, você entende que o pessoal não ia bem, né? Exatamente. Lamparina, e agora a gente não para, né? Não para nunca. Lamparina tranquila e a luz baixa. Então, assim, uma técnica muito importante, pessoal, que eu vou colocar até um link aqui no YouTube, e que eu gravei um vídeo sobre ela, estou dizendo, é a da meditação 478. Ela foi popularizada, ela foi viralizada, na verdade, lá em 2014, com o médico local do Andrew Will, que eu até coloquei no vídeo meu de ansiedade: você respirar, no mínimo aí 5 minutos antes de dormir, no mínimo de 5 a 10 minutos, você respirar de uma forma que você coloca a ponta da língua na sua face superior da boca, respira durante 4 segundos e segura 6, 7, no oitavo, você respira com a boca fazendo uma bola. Essa técnica foi muito difundida nos Estados Unidos e está sendo difundida no YouTube, foi muito difundida. Quando eu aplico ela, eu sinto que eu fico mais calmo. É muito importante essa respiração profunda. Eu coloquei o link no YouTube e vou colocar no Instagram também. Eu acho que é importante essa técnica para a gente colocar. Mas aí eu já tentei de tudo. Quem tentou fazer essa técnica durante 21 dias ou 10 semanas? Eu duvido que muita gente tentou. Aí vem final de semana, quebra o seu hábito, tal. E a gente começa a ter problemas nisso. Sim. Se você manter essa rotina, você acaba incorporando isso como um hábito, e quando você começar, vamos dizer, a tua rotina, o teu ritual de sono, o teu cérebro já vai entender: olha, é hora, né, tá chegando a hora de eu dormir. E aí... Uma coisa importante que eu anotei com o hábito do sono, que é o seguinte: o principal relato, o pessoal fica remoendo preocupações na noite. Esse é o principal relato. Anote, qual é a alternativa que eu vou colocar aqui para vocês, com práticas? Tem jeito de parar a preocupação. Colocar pensamento é treinamento. E coloca na cabeça: 95% das nossas preocupações, já provadas cientificamente, elas não acontecem na realidade. O que você pensa durante o dia, ou acontece quase igual, mas igual você pensou, não. Gente, não tem jeito. Você vê um pensamento à noite, vem pensando durante o dia, vai anotando suas preocupações, até eu tenho um vídeo sobre isso, anotando suas preocupações e coloca um horário para você para planejar estratégias, para você não ter comportamento contra o processo de sono. Você não vai começar a discutir coisas da sua vida com você mesmo, faltando 2 horas antes de dormir. Isso tem que ser lei para você. Sim. Tem que ser lei. Eu sou compulsivo. Aí, gente, a história de cada um. Não tem condições de você ter a sua habilidade sem ter preocupação. Eu coloquei uma coisa que me fez muito bem dormir, são 2 coisas que eu coloquei aqui, que gente, eu queria trazer com vocês. Primeiro, sair da sua cama quando tiver muito sono. Eu costumo, lembro isso aí, o pessoal fala muito do hábito do sono. Você sair para um lugar mais escuro, que você está na sala ou em algum ambiente da sua casa, onde a luminosidade baixa, luz baixa e som baixo, e ficar ali até você começar a dormir. Mas eu posso ficar o dia todo? Não, você vai ficar ali, mesmo que remoendo coisa. Aí, uma coisa importante, assim, você vai ficar à toa ali, sem dormir no escuro, e a sua cama te esperando. Uma tática interessante: pega um bloco de caderno, compra um caderno barato e anota tudo que está aqui na cabeça. E eu tenho uma tática, eu vou colocar, quem quiser manda uma mensagem aí, tem um tal do diário de bordo, que é muito, quando eu comecei a fazer isso, até minha doença de Parkinson, durou muito, porque eu comecei a colocar assim, diário agora. Existe uma técnica muito importante que se coloca assim: começar a resgatar no seu dia. O que valeu a pena viver hoje? O que eu construí hoje que me fez melhor?
Se pudesse voltar hoje, desde manhã, o que eu faria diferente? Você começar a colocar isso no papel, você então, faz uma parte de catarse dos seus pensamentos, né? E planejar algumas ações para o próximo dia e, no final, você fazer o famoso diário da gratidão. Você colocar 3 coisas que você viveu durante o dia que você gostou muito. Isso faz com que você abaixe a frequência de pensamentos a um ponto propício a dormir. Quando eu faço isso, cara, eu começo a dormir antes de trabalhar agora. Tá, mas eu tive insônia de 13 anos. Eu poderia muito bem falar assim, eu queria um remédio para dormir. Porque assim, é mais fácil colocar um remédio para dormir, né? Não é mais fácil. Exigir tanta esforço. Então, eu penso assim, a diário de bordo, pergunta se valeu a pena dormir, por que o dia foi bom, o que eu poderia fazer diferente, e ela está o que vier na mente. E agendar no dia um horário para você discutir aqueles problemas. Então, começar a tentar resolver o problema à noite. Assim, é uma alternativa para bloquear o pensamento e construir alguma coisa importante para dormir, né? Sim. Eu acho que a gente tem que fazer vamos dizer, um pupurri acho que a primeira coisa que você falou é realmente identificar por que não está dormindo bem, né? Então, o que está acontecendo? Uma coisa que até me veio agora na cabeça, que eu lembrei que outra coisa que acontece muito no parkinsoniano é ter o sono prejudicado também por conta da rigidez, né? Porque às vezes passa durante a noite, às vezes pioram os sintomas da rigidez, e aí, pela dificuldade até de se movimentar na cama, às vezes isso acarreta em dor, e aí prejudica o sono por conta disso. E aí, às vezes, a gente ajusta a medicação dopaminérgica, isso faz com que a pessoa melhore né, que tenha uma melhora dessa cinesia noturna que a gente fala, e aí com isso passa a dormir melhor, porque a gente melhorou a parte motora. Então, por isso que tem que ser parado para pensar, tanto a pessoa para pensar, discutir junto com o médico, o que está me fazendo dormir mal, né? Tem dificuldade para pegar no sono, para manter o sono, ou tem o sono muito agitado por conta do distúrbio do sono REM. E aí, de acordo com a causa, a gente vai conseguir estabelecer o melhor tratamento, né? E não só com a medicação, né? Que nem a gente está falando aqui. Às vezes, aliar, ou mesmo suplementação, ou a gente pode, né? Acho que a gente não tem nem tempo aqui que a gente está. Daqui a pouquinho, acho que o Instagram vai derrubar aqui a gente. Entrar, mas dá até para usar questões de suplementação, de ervas, de óleos essenciais, enfim, a gente tem uma gama enorme de possibilidades para melhorar o sono. Então, acho que seria, né, só para a gente fechar, que dormir mal, não dormir bem, não é normal, né? Então, vamos realmente tentar buscar, trocar uma ideia com o seu neurologista para poder, né, para a gente chegar numa solução ideal para cada um. Tatiana, só a gente colocar uma conclusão aqui, o pessoal falou assim, que a gente colocar algumas coisas sobre o Parkinson, a Adri falou assim, a gente não faz sobre o Parkinson, voltar a falar sobre o Parkinson, isso que é importante mesmo. Ela colocou com o esposo dela também. Vamos fazer o seguinte, a live termina aqui no Instagram, a gente pode continuar mais uns 15 minutos no YouTube, a gente terminar essa discussão, para a gente fechar uma coisa de prática do Parkinson com o sono, pode ser? Uhum. E eu acho que tem bastante... No Instagram, vamos entrar no YouTube, no canal do Examinamente, e vamos colocar as perguntas lá, que a gente não conseguiu anotar aqui, e a gente responde nos últimos 15 minutos, pode ser isso? Concorda? Uhum. E aí, eu acho que tem até bastante conteúdo, às vezes, para a gente até, né, de repente, programar ali uma próxima conversa, porque né, assunto, assim, para a gente que não tem para esgotar. E muito, assim, perguntas que a gente pode fazer para a gente no direct, no Instagram. Também podem mandar que a gente vai... Uma pergunta, doutor Adriana, que acho que é muito importante para o da Adri. A Adri perguntou o seguinte, que o esposo... Adri... doutor... Só um minutinho. Eu perdi lá. Porque... A Adri pergunta por que eu preciso colocar HBS? Com a conexão aqui. Aqui, acho que para mim, deixa eu ver, caiu aqui o meu... Aqui o Instagram caiu.
Vou chamar o pessoal do YouTube para terminar aqui a nossa discussão, né? Caiu. Deixa eu encerrar aqui. Pessoal, vamos, do pessoal do Instagram, vamos lá para o YouTube, para a gente colocar as perguntas lá e responder o resto aqui. E vai ficar algumas coisas, às vezes a gente consegue conversar tudo lá. Então, ela tinha só, eu lembro da última pergunta ali que ela tinha feito, que a Adri tinha colocado, se para isso era usado o HBS, quando eu falei do sono noturno, né? Então, a gente costuma usar o Prolop HBS para ajudar essa dificuldade de mobilização durante a noite, a cinesia noturna. Então, a gente usa o HBS para isso. Sim. Eu não consigo ver aqui as perguntas mais do Instagram. Só ver aqui as perguntas aqui. Pessoal, a Márcia falou que foi importante. Além da higiene do sono e a melatonina, qual outra estratégia pode ser utilizada? Então, nossa pergunta. Então, a gente pode usar até, como eu comentei, que dava para... Tanto a gente pode, vamos dizer assim, para a pessoa que às vezes tem depressão junto, usar o antidepressivo que ajude no sono. Quem tem dor crônica, às vezes usar um medicamento que ajude na dor e ajude o sono também. A gente pode usar até a suplementação. Tem alguns estudos que falam de suplementação com magnésio, que podem ajudar o sono também. Mesmo fazer... Aí até cuidar a questão da alimentação também, né? A gente tem, por exemplo, o magnésio presente em folhas verdes, em cereais integrais. Então, à noite, fazer uma alimentação que seja mais rico nessas substâncias que a gente sabe que vão ajudar no sono. Ou mesmo nos triptofanos, né? O triptofano também vai ajudar a induzir o sono. Então, a gente pode tentar à noite uma alimentação mais rica em alimentos que a gente sabe que tem triptofano. Sim. Ou a gente pode suplementar mesmo o triptofano em forma de comprimido. Aí a gente pode ter, mesmo usando, tem algumas ervas, né, que a gente pode usar, mesmo lavanda, camomila, melissa, que vão ajudar no sono. Aromaterapia, por exemplo, com óleos essenciais, né, com lavanda, também pode ajudar. Eu só pergunto de acupuntura. Também pode ajudar. Uhum. E teve uma pergunta aqui, se é verdade que a gente consegue recuperar o sono perdido. Existe essa, mas recupera o sono, isso é medicina, mas existe estudos disso, que você tem como recuperar o sono perdido, não? Como? Se tem que recuperar? Não. Já saiu do Instagram, que você fala assim, dormir a noite mal tem como recuperar o sono perdido na outra noite, dormir só 5 horas tem como... Na verdade, não. Não vai recuperar. Isso não tem. E aí o que acontece é que você vai ficar no outro dia com sonolência, mas você não vai conseguir recuperar, né? Vai ser um prejuízo para o dia seguinte, assim. Eu acho que os medicamentos é assim. Acho que as perguntas... Vamos ver as perguntas do YouTube aqui. Pessoal, eu vi também, doutor Adriano, aqui, uma coisa natural, pessoal, que o pessoal utiliza muito, faltando 2 horas de dormir, é tomar suco de maracujá com mel. A receita é meio litro de maracujá, meio litro de água com um maracujá médio, 2 colheres de sopa de mel e 2 folhinhas de hortelã. Bater tudo e tomar 2 horas antes. Não pode tomar antes de dormir, porque estimula a questão da urina, né? E só para... Acho que uma coisa que eu tenho perguntado é assim, doutora, o parkinsoniano também tem um sintoma no motor de urinar muito, né? De não segurar muito o sistema urinário. E para dormir, a recomendação de tomar remédios, eu vejo assim, que a gente tem que realmente... O Prolol pode ter efeito nisso ou não durante a noite? Você segurar a sua... Se não tomando Prolol durante a noite, você teria uma perda disso também, de capacidade de retenção urinária. Não, seria mais relacionado à própria doença mesmo, sabe? Sim. Do que o Prolopa.
do que com a medicação. Vou responder a última pergunta aqui. A Adriana veio para cá. Meu esposo mordeu o lábio e também tem sono muito agitado e fala muito. Isso tem uns 2 meses. Já é momento de iniciar com o Prolop HBS? Você chegou a ver essa pergunta aí? Não vi. Como que... eu só não entendi o comecinho. Meu esposo mordeu o lábio e também tem um sono muito agitado e fala muito. Isso começou a ter uns 2 meses. Já é o momento de iniciar com o Prolop HBS? Na verdade, o Prolop com HBS, a gente começa quando mais para a parte da rigidez. Quando a pessoa tem muita rigidez à noite, que às vezes não consegue se virar na cama, se virar de um lado para o outro. Quando vai se levantar, está muito rígida, que não consegue se levantar. Daí a gente começa o Prolop HBS. Mas propriamente por um distúrbio do sono, não. Daí a gente costuma, porque esse aí de ter o sono agitado, provavelmente ele tem um distúrbio comportamental do sono REM. Daí a gente acaba usando outras medicações. Ah, legal. É isso aí. Acho que as respostas aqui. Bom, gente, as minhas anotações que eu ia colocar foram. Se tiver alguma pergunta, a gente pode encerrar a live. Acho que a gente pode deixar também, né, qualquer dúvida, deixar em aberto também, que acho que o pessoal pode enviar, né? Pode enviar. Mandar nos comentários, mesmo por direct, que a gente vai respondendo daí. E vamos adicionar no canal da Adriana aí, Adriana Moro, neurologista, e o canal do Organizador da Mente, né, Adriana? Isso. Canal de muita coisa boa. E é isso aí, gente. O sono, vão aí trabalhar os seus psicológicos, vão se conhecer mais, forçar o hábito de dormir, porque realmente não é uma tarefa muito fácil, não. Qualquer ansiedade, você tem que usar durante o dia, depressão, e vai tudo embocar no sono. O sono é uma parte da vida da gente que reflete a nossa integralidade do nosso ser. Então, a gente tem que tratar isso de uma forma multicausal mesmo. Não tem como a gente ter uma fórmula mágica, doutora. Você acha que a principal mensagem? É isso aí. Muito obrigado aí por a gente ter aceito o convite um ao outro e vamos fazer mais de outros temas que sejam coligados ao Parkinson e psicologia, tudo bem? Obrigado, Rômulo, por ter convidado e por todo mundo que assistiu. Obrigada mesmo pela presença, pela participação de todos. E enviem as dúvidas que a gente vai respondendo, fazendo novos vídeos e vamos respondendo vocês. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.